Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir a caixa preta do aprendizado de inglês aqui na Academia BSB. A ideia é mostrar a lógica por trás de cada passo do nosso método, que foi todo desenhado para transformar o estudo de um idioma em algo transparente e, o mais importante, que funciona de verdade. Para muita gente, sabe, aprender uma nova língua parece uma jornada meio sem mapa, cheia de voltas, às vezes a gente se sente perdido. A grande pergunta é: e se existisse um roteiro claro, um caminho que mostrasse exatamente onde cada estudante está, para onde vai e principalmente como vai chegar lá? É essa clareza que a gente vai explorar hoje. Bom, a base de tudo é a parceria. Cada jornada de aprendizado é construída numa colaboração muito próxima entre professores e a coordenação pedagógica. Isso garante que o método seja aplicado com consistência e que cada passo dado em sala de aula seja super intencional, sempre alinhado com o objetivo final, que é a fluência. E a ferramenta que torna esse mapa algo concreto são as Class Notes, as nossas anotações de aula. E olha, elas são muito mais que um simples resumo do que aconteceu. Elas funcionam como um diário de bordo dessa jornada, o documento central que organiza tudo o que foi visto e que orienta o que precisa ser feito. É o que torna o progresso visível semana a semana. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai analisar agora os 4 pilares que estruturam essas anotações de aula. Cada um deles foi pensado para construir uma habilidade específica e, quando a gente junta todos, eles formam a base para uma fluência real no idioma. Tudo começa com as palavras, né? O vocabulário é o alicerce de qualquer comunicação. A nossa abordagem não é sobre decorar listas e mais listas, mas sim construir um repertório que seja ativo, que seja usado no contexto certo. E isso acontece com uma responsabilidade compartilhada. E olha que interessante como essa parceria funciona na prática. De um lado, a academia registra cada palavra nova que aparece na aula. Do outro, o papel de quem estuda é super ativo. Tem que revisar, pesquisar o que não sabe num dicionário inglês, e isso é fundamental porque força o cérebro a pensar no novo idioma, sem a muleta da tradução, e, claro, trazer as dúvidas para a aula seguinte. É um ciclo que garante que o vocabulário seja realmente fixado. Agora, a escrita, ela vai muito além de só juntar palavras. É uma ferramenta poderosa para organizar o pensamento, para refinar a lógica e defender ideias com precisão. É uma habilidade indispensável tanto na vida acadêmica quanto na profissional. E por isso a gente trata com um processo bem específico. E aqui a gente entende o porquê desse processo em etapas. A melhora não vem de um único acerto, mas de um ciclo de refinamento. O objetivo pedagógico é transformar o erro em aprendizado. Quando o estudante reescreve o texto com base nas correções, ele não está só consertando uma frase, ele está internalizando a regra e melhorando a própria capacidade de se autocorrigir no futuro. É genial! Se o vocabulário são os tijolos, a gramática é a argamassa. É o que dá estrutura e sentido para a construção toda. Entender as regras do idioma é o que permite comunicar ideias complexas com exatidão, eliminando qualquer tipo de ambiguidade ou ruído na comunicação. E aqui, o ponto crucial é a personalização da prática. A academia fornece toda a teoria e as explicações detalhadas nas Class Notes. A partir daí, a prática pode seguir o caminho que funciona melhor para cada um. Pode ser no papel, para quem aprende melhor escrevendo, ou através de um quiz online, para quem prefere interatividade digital. O importante é a consistência da prática, não o formato. Falar com clareza é a chave para a autoconfiança. Não adianta ter um vocabulário incrível se as pessoas não entendem o que a gente fala, certo? Uma boa pronúncia garante que as ideias sejam compreendidas sem esforço, o que torna a comunicação muito mais fluida. Por isso, essa habilidade recebe um feedback totalmente individualizado. Isso aqui é praticamente ter um coach de pronúncia particular. O professor não só aponta um desvio, mas fornece um áudio com um modelo correto. A outra parte do processo é o estudante gravar a própria voz e enviar para uma análise individual. Esse treino super direcionado é o que constrói, pouco a pouco, a segurança para se expressar oralmente sem medo. Mas espera aí, o aprendizado não pode ficar restrito à hora da aula, né? Ele precisa ser consolidado com prática inteligente e se conectar com interesses que vão além do estudo formal. Vamos ver como isso se expande. É aqui que entram os quizzes digitais. E o que significa essa geometria variável? Basicamente, a plataforma é inteligente. Ela entende o nível de acerto do estudante e ajusta a dificuldade das próximas questões. Isso garante que o treino seja sempre desafiador na medida certa, nem tão fácil a ponto de ser chato, nem tão difícil a ponto de frustrar. E o alcance desses quizzes é enorme.
Eles são desenhados para reforçar todas as frentes do aprendizado, desde a articulação dos sons e as regras gramaticais, até estratégias para ler mais rápido e, claro, expandir o vocabulário. É a garantia de que nenhuma habilidade fique para trás. E para conectar o idioma com algo que a gente ama, existe o Clube do Livro. Esse é o espaço onde o inglês deixa de ser um objeto de estudo e se torna a ferramenta para algo prazeroso, discutir literatura. É o momento de usar o idioma de forma natural, espontânea. E essa citação é perfeita, né? Ela resume o espírito da coisa. O clube cria uma comunidade que vai muito além da sala de aula e das fronteiras. É prova de que o idioma pode ser um ponto de união, conectando pessoas através de um interesse em comum e mantendo a motivação lá em cima. Agora, a gente consegue dar um passo para trás e ver o quadro completo. As aulas, as anotações, os quizzes, o clube do livro, nada disso são atividades isoladas. Elas foram desenhadas para se conectar, para se retroalimentar, formando um verdadeiro ecossistema de aprendizagem. Isso aqui ilustra o sistema em movimento de forma brilhante. É um ciclo virtuoso. A aula gera o conteúdo para as anotações, que direcionam o estudo individual, a prática nos quizzes reforça o que foi aprendido, enquanto a leitura no clube aprofunda o contato com a língua. Cada etapa alimenta a próxima, criando um impulso que leva ao progresso constante. No fim das contas, o método oferece o mapa, as ferramentas e todo o suporte, mas a jornada é impulsionada pelo engajamento de quem aprende. A pergunta que fica é, com um caminho tão claro em mãos, qual o limite para quem decide assumir o protagonismo do próprio aprendizado?